O que é Bitcoin Cash? Da onde vem e como funciona? Olá, eu sou Patrick Pereira, especialista em Bitcoin e criptomoedas, formado em ciência da computação. Seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa seu like aí no canal se você se interessa por esse assunto e se inscreva também nesse canal. Garanto que você vai economizar muitos anos aí de estudo. Então vamos lá para o vídeo de hoje, Bitcoin Cash. Antes disso, falar do meu livro que já saiu, tá? Tá disponível, vou deixar o link aí, tá disponível na Amazon para vender. Mas tem uma boa notícia para você, estarei conseguindo algumas cópias gratuitas, então se você tiver paciência aí, provavelmente semana que vem eu já consiga disponibilizar aí cópias gratuitas do lançamento nacional do meu livro para você, tá? Então vamos lá para o vídeo de hoje, o que é Bitcoin Cash. Vamos carregar nosso slide de hoje e vamos retomar nossas reviews. Antes de entrar no Bitcoin Cash, aqui só um comentário aqui de uma notícia aí que aconteceu já tem um tempo, eu sempre estou para comentar e acabo deixando de comentar, mas esse sujeito aí precisava mandar uma herança do Canadá para os Estados Unidos, para a família que estava nos Estados Unidos, 500 mil dólares. E o Banco do Canadá disse que não tinha problema, ele poderia transferir para os Estados Unidos os 500 mil dólares e estava tudo certo. E hoje ele diz, eu pensei que o pessoal do banco era especialista e me aconselharam mal. Quando ele transferiu para os Estados Unidos esse dinheiro, por questões burocráticas, origem, não sei direito a documentação, esse dinheiro ficou bloqueado. Então ele continua bloqueado, já faz mais de ano que está bloqueado. A família não recebeu essa herança, porque essa herança era de um patrimônio que estava no Canadá. Esse advogado ele liquidou, vendeu lá os bens e enviou para os Estados Unidos, porque os parentes, os herdeiros estavam nos Estados Unidos. Esse dinheiro ficou bloqueado, né? Então deu essa confusão toda e não se conseguiu resolver ainda. E essa é mais uma situação, que se o sujeito soubesse e tivesse usado o Bitcoin, poderia ter evitado todo esse transtorno. Então por isso que eu continuo falando, Bitcoin é o futuro, vai revolucionar o dinheiro e é o futuro da tecnologia financeira, tá? Já estava mais do que na hora de aparecer alguma revolução tecnológica no mundo das finanças, empoderando aí as massas, o cidadão comum, e fica aí uma situação que sem dúvida o Bitcoin poderia ter evitado, infelizmente faltou informação e conhecimento. Então vamos lá, Bitcoin Cash, quem é, o que acontece? Bitcoin Cash é a nossa próxima revisão, a gente fez a nossa review aí do Bitcoin, o que é Bitcoin, do Ethereum e do Ripple. E agora temos Bitcoin Cash aí que está na quarta posição aí como a maior moeda aí das criptomoedas aí do ranking das top 5, né? Então vamos lá, o Bitcoin Cash ocorreu, ele nasceu no ano passado, ele vem aí, surgiu em agosto de 2017 do ano passado, então basicamente um ano atrás. Houve uma discórdia entre os adotantes do Bitcoin aí, entre os mineradores e todo o pessoal que faz o consenso aí do Bitcoin, e alguns queriam uma inovação e outros achavam que a inovação não seria suficiente. No fim do ano passado, nessa data mais ou menos, e depois aquecendo para o ano passado, o Bitcoin sofria muito com gargalo, ainda sofre com gargalo de escala, né? Ele tem um limite de operações por segundo. E alguns proponentes sugeriram que se aumentasse o tamanho do bloco Bitcoin, um bloco Bitcoin tem 1 mega. Então eles queriam aumentar esse bloco para 2 mega e houve uma grande discussão dentro da comunidade do Bitcoin e não se chegou a conclusões. Alguns acreditavam que a solução de escala não seria aumentar o bloco, porque traria outros problemas no futuro e que eles precisavam resolver outra situação. E um grupo achou que não, que a solução era implementar o aumento do bloco e discutiram e assim dividiu-se, né? A comunidade se dividiu, então foi lá uma parte da comunidade e nasceu assim uma outra moeda através de um fork, tá? O resultado dessa discussão foi um fork e assim nasceu uma nova blockchain com novas regras e um novo token. Então tem a blockchain do Bitcoin que roda o Bitcoin, que é o token, a moeda que roda o Bitcoin, e agora nasce outra blockchain derivada do Bitcoin, mas que é a blockchain do Bitcoin Cash e que roda o token, a moeda Bitcoin Cash, tá? Então, desde a sua criação, o Bitcoin Cash nasce já forte entre as 10 maiores criptomoedas,
mas até hoje em nenhum momento chegou a superar o Bitcoin, nem em termos de valor, nem em termos de uso, nem em termos de popularidade. Então vamos lá, entendendo o fork, tá? Você já entende mais ou menos como é que é o Bitcoin, uma blockchain. Então temos os blocos, nos blocos temos as transações registradas e se abre outro bloco, outro bloco, outro bloco. Cada bloco desse no Bitcoin tem 1 mega. A proposta seria aumentar. A comunidade do Bitcoin entende que isso não resolve o problema de escala a longo prazo, traz outros problemas maiores, tá? Eu concordo em grande parte nos aspectos técnicos também com a posição da comunidade do Bitcoin, mas enfim, então temos aqui a blockchain do Bitcoin, tá? Então agora vai surgir um fork, uma parte da comunidade vai sair do Bitcoin e vai fundar o Bitcoin Cash. O que acontece? O que acontece é que vem o tal do fork. Para se fazer o fork, precisa-se copiar toda a blockchain, o histórico da blockchain. Então, eles marcam, agendaram uma data para dividir o Bitcoin Cash, ou seja, eles se marcam a data, então digamos que vamos marcar aqui para o bloco 49, e a partir do bloco 49, o Bitcoin Cash segue outro rumo. Por quê? Porque todo o passado eles irão compartilhar, tá? O Bitcoin Cash, apesar de ser uma moeda nova que nasce, ela vai trazer consigo todo o histórico do Bitcoin. Por isso que acontece aquele fenômeno que quem tem Bitcoin vai também ter Bitcoin Cash. Porque o Bitcoin Cash vai nascer com uma cópia do passado da blockchain do Bitcoin. Então, antes da data marcada para o fork, todo o histórico da blockchain do Bitcoin Cash é o mesmo histórico do Bitcoin, tá? Com um mega bloco, com as mesmas transações, tudo acontecendo. Por isso que também todas as carteiras que tem aqui vão ter aqui. E se você tem 5 Bitcoins nessa blockchain, terá 5 Bitcoins também nessa blockchain, tá? Então, copia-se, o histórico é o mesmo, marca-se a data da divisão, a partir da divisão ocorre o fork, tá? Então, digamos que o fork foi marcado para o bloco 49, hipoteticamente falando, claro que não era essa a contagem do bloco, marca-se a data, de acordo com o cronograma do bloco, porque um bloco é gerado numa média a cada 10 minutos, estima-se isso, marca o bloco certo para começar o fork, então digamos, bloco 49, ocorreu o fork. Então a partir do fork o que acontece? A blockchain do Bitcoin segue e nasce a blockchain do Bitcoin Cash e que segue agora com seus blocos. A partir de agora, não compartilham informação nenhuma, tá? A partir de agora, as transações do Bitcoin são as transações do Bitcoin, as transações do Bitcoin Cash são transações do Bitcoin Cash. Se você adquirir Bitcoin a partir do bloco 50, não vai ter nada no Bitcoin Cash, tá? Se você tinha Bitcoin antes do bloco 50, antes do 49, 48, 47, você terá Bitcoin Cash também, a versão copiada aqui. Porque as blockchains compartilham o histórico, tá? Esse passado vai ser idêntico para elas. A partir daqui, cada uma segue a própria vida. Entendeu? Espero que tenha ficado... É um termo, é um pouquinho técnico, isso é meio coisa de nerd, mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, a partir desse bloco aqui, o Bitcoin Cash implementa suas novas regras, seu bloco de 8 megas, né? Que eles fizeram um bloco maior para conseguir mais operações, e segue a vida deles, e o Bitcoin segue aí com sua vida, suas próprias regras. São comunidades diferentes, com regras diferentes e desempenhos diferentes, tá? Também, daí você, como minerador, ou você irá minerar Bitcoin, ou irá minerar Bitcoin Cash, tá? Você não minera as duas ao mesmo tempo, tá? Então, as diferenças técnicas que temos em relação ao Bitcoin com o Bitcoin Cash, que se propõe a ser uma inovação do Bitcoin. Tamanho do bloco, o Bitcoin continua com um bloco de 1 mega, o Bitcoin Cash está com um bloco de 8 mega, já estão falando em aumentar o bloco mais ainda. Eu acredito que não é a solução também, enfim, vamos ver o que se desenrola no futuro. A blockchain do Bitcoin, se você for baixar ela inteira no seu computador hoje,
170 GB, Bitcoin Cash 160 GB, provavelmente tem menos transações registradas, tá? Número de blocos minerados estimados, 516.358, 524.162. Média de transações por segundo, Bitcoin 3.3 transações por segundo, Bitcoin Cash 27. Aqui eles já começam a se gabar, que eles têm uma solução de escala melhor que a do Bitcoin, porque conseguem lidar com mais transações, tá? A FII média, ela varia muito. Hoje a FII do Bitcoin está bem barata, o ano passado ela chegou muito cara, foi quando muitas pessoas começaram a usar o Bitcoin Cash por ter uma FII, uma taxa muito mais barata de transferência, mas hoje já caiu isso, já se voltou para o Bitcoin, porque a atualização aí do Segwit no Bitcoin baixou bastante as FII, então voltou, melhorou muito a situação do Bitcoin. Tá? O algoritmo que eles usam é o mesmo, a total supply, né? A oferta máxima que terá de Bitcoin é a mesma, são as mesmas regras. O volume circulante de moedas Bitcoin, mais ou menos 16, já está um pouco mais que isso, né? Não está atualizada essa tabela, perdão. 16.954, Bitcoin Cash um pouquinho mais. Média de volume de negociação diária, então a gente vê aqui que se negocia muito mais valor em Bitcoin que Bitcoin Cash, 5 bilhões 0,8 para 376 milhões. O market cap do Bitcoin é 120 bilhões aproximadamente, contra 11 bilhões do Bitcoin Cash, tá? Número aproximado de nós aí na faixa de 10 mil, um pouco para cima, um pouco para baixo, conforme a época. Bitcoin Cash, 1.850 nós. O hash por segundo, média de hash por segundo na rede Bitcoin 25, no Bitcoin Cash 2.4, tá? Atividade de Lightning Network, suporte para Lightning Network Segwit, e aqui Flexible TXS, tá? Essas referências aqui é de abril de 2018, já está um pouquinho desatualizado, mas basicamente eles compartilham muitas similaridades. A grande diferença mesmo é o tamanho do bloco, tá? E com um bloco maior eles conseguem operar mais transações. Vemos ainda que o Bitcoin Cash representa 1/10 tanto de valor quanto de operação, volume de operações, transações do Bitcoin, tá? Então, é isso. Qual que é melhor, qual que é pior? Bom, a gente procura ficar com o legado, né? A Legacy Blockchain, eu acredito no Bitcoin desde sempre e acho que nenhum fork rebelde deverá prosperar tanto quanto o Bitcoin. Eles têm investido muito Bitcoin Cash, como buscando ser uma solução de pagamento, né? Eles querem consolidar, o esforço da comunidade do Bitcoin Cash é consolidar ela como um meio de pagamento e não tanto como reserva de valor, como o Bitcoin tem sido usado. Enfim, há essa disputa, tá? E agora eu vou entrar aqui porque das polêmicas que existem em torno do Bitcoin Cash. Então vamos lá. Existem três grandes figuras, é claro, a comunidade é muito maior, mas três grandes figuras centrais que apoiam, suportam, promovem e divulgam massivamente o Bitcoin Cash, tá? E você vai entender o porquê, quem são eles e o porquê da polêmica. Se você já acompanha Bitcoin há um bom tempo, você conhece a figura aí, bem conhecida, Roger Ver, está envolvido em muitos projetos. Ele foi um grande evangelista do Bitcoin nos primórdios, chamavam ele, ganhou o apelido de Jesus Bitcoin, Jesus do Bitcoin, porque ele promovia muito Bitcoin, mas ele saiu aí do Bitcoin, da comunidade do Bitcoin, apoiando massivamente o Bitcoin Cash, e ele se esforça muito, usando os seus meios de mídia, inclusive seu Twitter, afirmando que o verdadeiro Bitcoin é o Bitcoin Cash e não o Bitcoin. Então, ó, isso aqui é do Twitter dele. Aqueles que estão comprando Bitcoin enquanto pensam que esse é o Bitcoin estão cometendo um erro. O verdadeiro Bitcoin é o Bitcoin Cash, né? Parece até uma ironia. Você está comprando Bitcoin achando que é Bitcoin, você está errado, porque o Bitcoin é o Bitcoin Cash. Enfim, ele tenta argumentar que se você ler o white paper do Satoshi Nakamoto e a forma como Satoshi se referencia ao Bitcoin,
atualmente o Bitcoin Cash é mais fiel à proposta do que o Bitcoin. É um esforço deles em fazer um takeover de mercado e em convencer as pessoas de que eles são melhor do que o Bitcoin, a blockchain legacy que está aí, tá? Então isso causa muita polêmica dentro da comunidade do Bitcoin, principalmente daqueles que estão já na origem do Bitcoin, entendem que o Bitcoin é o Bitcoin e é o Bitcoin. E o Bitcoin Cash é uma ala rebelde que tentou aí fazer um fork achando que ia levar todos os mineradores do mundo para minerar Bitcoin Cash e que o Bitcoin iria morrer sozinho. E isso não aconteceu, tá? Outra figura central e também muito polêmica, forte aí do Bitcoin Cash é o Craig Wright. Craig Wright é uma figura extremamente polêmica. Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, tem uma simpatia imensa pelo Craig. Quem acompanha sabe o que eu estou falando. E por que ele é polêmico? Porque ele disse em uma época, ele falou ano passado, ele falou muito, acho que ou 2016, não lembro certo se foi 2016 ou 2017, mas ele afirmou fortemente que ele era o verdadeiro Satoshi Nakamoto, o inventor do Bitcoin, tá? Quando pediram para ele provar através da assinatura de hash das carteiras que seriam do Satoshi, ele não pôde provar, né? E depois ele retirou e ficou quieto, ficou em silêncio, mas ficou esse constrangimento, né? Ele quis dizer que ele era o fundador do Bitcoin, e ficou um constrangimento, porque ao mesmo tempo ele também tinha pedidos de patente para registrar o Bitcoin. Isso não ia bem alinhado com a proposta do Satoshi, porque se ele fez o negócio open source, entregou para o mundo, porque que ia estar registrando, tentando registrar patentes em cima do Bitcoin, né? Foi um constrangimento e tal. Ele é uma das figuras centrais aí também do Bitcoin Cash. E outra grande figura, talvez a figura mais importante aí, é o Johan Hu. Esse sujeito é um gênio, sem dúvida, um gênio, é o fundador da Bitmain, a maior indústria de mineradoras de Bitcoin. A fortuna dele é avaliada em torno de 5 bilhões de dólares. A Bitmain vale hoje, é avaliada em 12 bilhões. Lucro dela foi de 4 bilhões ano passado, é uma grande potência. E hoje o Bitcoin Cash só está de pé, com certeza, por influência dele, porque grande parte do hash de mineração do Bitcoin Cash é sustentado pelo Jihan Hu, tá? Sem dúvida, esse sujeito é um dos gigantes e talvez seja o grande legado do Bitcoin Cash aí que não desfaleceu fortemente por ter o Jihan por trás, porque ele sem dúvida é uma figura fortíssima, com muito poder. É um gênio realmente aí do mundo da criptografia e do sistema aí de ter criado a tecnologia ASIC para minerar. Quem está antenado em mineração, aquelas mineradoras que eu usei naquele meu vídeo lá de simulação do quanto custa minerar, são da produção dele. Enfim, ele é uma figura central. E daí a polêmica é por quê? Porque ele, sem dúvida, ele é o sujeito que mais tem Bitcoin Cash, é o sujeito que mais minera e que provavelmente detém a maior volume de Bitcoin Cash. Então é uma figura extremamente interessada aí no sucesso do Bitcoin Cash e com certeza aposta alto aí para o futuro. Então, essas são as três figuras centrais. Aí tem o McAfee também, que apoia, que se relaciona com eles, mas eles são o tripé e o grande alicerce do Bitcoin Cash. E esse é o Bitcoin Cash. É assim que nasceu, basicamente, tá? É um braço aí que se rebelou dentro da comunidade do Bitcoin e decidiram separar, fizeram a cópia do histórico e lançaram as regras que eles desejavam implementar dentro do Bitcoin, que não foram aceitas dentro da comunidade. Então a comunidade racha e cada um segue o seu caminho e a história, o mundo, os usuários vão decidir quem é o melhor e quem vence, tá? Até agora, o Bitcoin, os resultados do Bitcoin em termos de volume de aceitação falam por si só, tá? Então espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, deixa aí sua pergunta no vídeo, tá bom?
Grande abraço. No próximo vídeo vou procurar ter mais atividade aí, retomar e poder fazer com mais frequências aí. Então ativa o sininho aí, muita novidade. Acredito que semana que vem devemos ter no canal a palestra completa em Bitcoin de A a Z, que eu prometi. Com essa palestra e mais a informação desse livro, você vai ser um especialista do Bitcoin, tá? Você vai entender mais Bitcoin do que 99% da população. Garanto para você. É isso aí, grande abraço, a gente se vê por aqui. Tchau!